Menia vita in morte suo. Salve Maria! Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal Tietos Fidelium. Meu nome é Leonardo. Hoje nós vamos continuar refletindo ainda sobre o tema a respeito de Maria, só que como falei no vídeo passado, hoje vou focar no que diz respeito às aparições de Nossa Senhora. Em especial, quero comentar um pouco e refletir com vocês a aparição de La Salette, onde Nossa Senhora trouxe mensagens muito significativas no que diz respeito à grande apostasia, à perda da fé, e é isso que eu quero refletir com vocês aqui hoje. Mas, antes de começar, claro, vamos fazer a nossa oração e pedir a Deus, por intermédio de Nossa Senhora, para que nos auxilie neste momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aparição de Nossa Senhora em La Salette. La Salette porque foi o local onde Nossa Senhora apareceu na França, e de costume sempre colocam títulos assim, né? Por exemplo, em Fátima, Nossa Senhora apareceu em Fátima, em Lourdes, aí aparição em Lourdes e assim sucessivamente, né? Então La Salette foi uma aparição muito significativa porque a Nossa Senhora trouxe mensagens no que diz respeito à apostasia, à perda da fé. É claro que quando a gente fala em uma aparição, não é um dogma de fé. Por exemplo, como a Imaculada Conceição, como Maria Sempre Virgem, não é um dogma a ponto do fiel católico ter que aceitar aquilo e defender mesmo como uma verdade de fé, tendo obrigação de fazer isso, né? Mas o fato da igreja ter aprovado uma aparição, que é o caso de La Salette, uma das aparições aprovada pela igreja, a igreja reconhece como verdade aquilo que aconteceu. E aquelas mensagens que são transmitidas ali, devido ao fato da igreja ter aceitado e aprovado, elas são significativas. Então merece atenção, merece reflexão. Não é o dogma, mas merece reflexão por parte de todo fiel católico, de todo cristão católico. Então as mensagens contidas ali é muito importante. E La Salette, o que Nossa Senhora falou ali, como nós vamos ver aqui ao longo dessa reflexão, é muito importante. Na verdade, quando a gente começa a se debruçar ali pelo que aconteceu naquele momento, as mensagens de Nossa Senhora, foi meio que profético. Essa que é a verdade, né? A gente lendo, a gente vê o passado, Nossa Senhora falando de coisas do passado, vamos ver Nossa Senhora falando sobre Pio IX, o Papa Pio IX, falando sobre Napoleão. Vamos também ver coisas presentes que nós estamos vivendo e futuras, que possivelmente pode acontecer da maneira como Nossa Senhora se expressou ali, né? Nossa Senhora também, em La Salette, ela fala muito sobre o Vigário de Cristo, sobre o Papa. Ela diz que o Papa ele seria muito perseguido, ter sofrimentos, vamos dizer assim, né, por causa dessas perseguições, e ela diz que estaria com ele até os últimos dias, né? Aí há quem pode querer atribuir isso a querer contestar a argumentação da posição sede-vacantista. Se Nossa Senhora disse que ficaria com o Papa até os últimos dias, até os últimos momentos, então quer dizer então que a sede não pode estar vacante. Mas aí é um ponto interessante, né? O Papa, como verdadeiro vigário de Cristo, e não aqueles que estão usurpando a cátedra de Pedro e na verdade não são papas. Então há essa diferença. E uma outra diferença também é que se a gente analisar ali o contexto das aparições, como eu falei, é uma aparição meio que profética, ela também reflete coisas do passado. Nossa Senhora, tudo indica também que estava dizendo acerca do papado ali, ela até menciona Pio IX, para aquela época, para aquela situação, né? Para aquele momento, e não um momento futuro. Mas mesmo assim,
Isso, se quiserem levar para esse lado de que não podemos então dizer que não temos Papa, na verdade, quando se diz Papa, é o Papa verdadeiro, né? É o vigário de Cristo verdadeiro. Mas existem esses pontos, essa questão também de estar atribuído coisas do passado ali nas aparições. Mas o que eu quero focar aqui, para a gente poder refletir, é o que Nossa Senhora diz acerca da apostasia da fé. E as mensagens fortes que ela deixou ali nessas aparições, e vamos trazer para os nossos dias atuais. Isso que é importante. Então vamos pegar alguns trechos aqui para a gente poder refletir um pouco. Uma mensagem que Nossa Senhora deixou. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade, na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Vários abandonarão a fé e o número dos sacerdotes religiosos que se afastarão da verdadeira religião será grande. Os maus livros abundarão sobre a terra e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Eles terão um grandíssimo poder sobre a natureza. Veja, viu que interessante ela falando sobre a questão dos sacerdotes, do abandono da fé. Olha que interessante o que ela já falava naquela época, né? E o que nós vivemos hoje? Os sacerdotes, que são poucos, que a gente pode contar no dedo, os verdadeiros sacerdotes, devido a toda essa problemática que a Igreja Católica vive em termos de vacância, em termos de apostasia, em termos de ordenações que modificaram muita coisa e acabam não tendo validade, e tantas coisas que nós vivemos hoje. Olha a mensagem de Nossa Senhora em La Salette, o que ela diz sobre o esfriamento da fé. E ela continua ainda, vamos pegar outros trechos, falando sobre os governantes. Os governantes civis terão todos o mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. Olha ela deixando uma mensagem com relação aos governos, como o mundo hoje está, em termos de governância, em termos de governantes. O materialismo, os ensinamentos e as ideologias voltadas para o marxismo. Como tem crescido uma ideologia socialista em que exclui todo o caráter religioso, exclui Deus da sociedade. Uma sociedade onde as pessoas vivem como se Deus não existisse. Falam de Deus, mas não é o verdadeiro Deus. E olha a mensagem que ela deixa para aquela época, né? Antes de 1900 que aconteceu essa aparição, por volta de 1800 e pouco, né? Não me recordo aqui a data exatamente quando aconteceu a aparição. Então, olha, naquela época, como ela já dizia, e o que nós vivemos hoje. O esfriamento também por parte dos governos. E segue ainda dizendo, um precursor do anticristo, com tropas de várias nações, guerreará contra o verdadeiro Cristo, único Salvador do mundo. Derramará muito sangue e tentará aniquilar o culto de Deus para se fazer cultuar como um Deus. Antes que isto aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará em outra coisa senão em se divertir. Os maus se entregarão a toda sorte de pecados. Olha Nossa Senhora já advertindo com relação ao anticristo, mencionado também no Apocalipse, que a gente lê lá, falando sobre as bestas, né? A besta no lado religioso, que é o precursor da besta que vem para o lado político, né? O anticristo. E Nossa Senhora já falando isso lá em La Salette. E ela segue ainda dizendo mais, durante esse tempo nascerá o anticristo de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem que terá comunicação com a velha serpente. Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo. Olha que mensagem forte. Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo. E aí, qual a reflexão que a gente tem com essa mensagem? Tudo isso que nós estamos vivendo
em termos de apostasia dentro da Igreja Católica. Quem está lá dizendo que é Papa, mas agindo não sendo um. E não pode ser. Não tem como ser, né? Aceitar que temos Papa é, como já falei aqui em outros vídeos, é aceitar que o dogma da infalibilidade falhou, que a oração de Cristo falhou. E Nossa Senhora já havia alertado lá atrás sobre a possibilidade da perda da fé em Roma. Muito forte essa passagem, né? Muito forte. Ao mesmo tempo que ela exalta, né, e claro, engrandece o papado, futuramente ela diz que Roma perderá a fé. Por isso eu enfatizo e repito, Papa, verdadeiro Papa, claro, Nossa Senhora, ela vai até o fim da sua assistência. Por isso que dentro da posição sede vacante existe a discussão e o engajamento em querer extinguir a vacância, porque é um dever de todo cristão extinguir a vacância. E aí temos o amparo de Nossa Senhora, que estará com o Papa. Só que a situação que a gente vive hoje em dia dentro da igreja é muito complexa, porque quando um Papa morre, o período fica vacante, a sede fica vacante, até que se eleja um novo Papa e ele ocupe o cargo. O problema é que nós estamos vacantes numa situação em que um Papa morreu e quem foi eleito não é Papa. E extinguir a vacância nessa situação se torna mais difícil ainda, porque temos alguém lá usurpando a cátedra de Pedro, dizendo que é Papa, mas, pelo que nós vemos, não pode ser Papa, porque fere a fé católica. Então é muito forte essa mensagem que Nossa Senhora diz, que vai ao encontro também das Sagradas Escrituras. Se a gente pegar Tessalonicenses também, olha o que Paulo disse, né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 4. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isso não se dará sem que antes venha a apostasia, quase geral dos fiéis, e sem que tenha aparecido o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se oporá a Deus e se elevará sobre tudo o que se chama Deus, o que é adorado, de sorte que se sentará no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Olha aqui, olha que interessante. Vou ler de novo, ó. O qual se oporá a Deus e se elevará sobre tudo o que se chama Deus, ou o que é adorado, de sorte que se sentará no templo de Deus, apresentando-se como se fosse Deus. Muito forte essa passagem de São Paulo. Sentará no templo de Deus e vai agir como se fosse Deus, mudando as coisas, né? Mudando aquilo que Deus havia ensinado como correto, querendo fazer as suas próprias leis. Vai ao encontro do que Nossa Senhora falou lá em La Salette, na aparição em La Salette. Então é muito forte essa aparição e as mensagens que ali ela deixou. Tem muito mais coisas que envolve ali, vale a pena pegar toda a aparição e ler. Aqui eu só estou mostrando alguns pontos, né, para abrir um ponto de reflexão, mas o intuito é fazer com que você busque, com que você procure se aprofundar e tente entender o que nós vivemos hoje em dia. A gravidade que é a grande apostasia, a grande perda de fé que nós vivemos dentro da Igreja Católica, dentro do catolicismo, dentro do cristianismo. Então é importante que você faça isso. E essa aparição, uma aparição aprovada pela Igreja, como eu falei, então as mensagens que estão contidas ali vale reflexão, claro, não é um dogma, mas cabe ao fiel refletir sobre o que foi falado ali por Nossa Senhora, porque reflete os tempos em que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos refletir e trazer para os nossos dias atuais tudo o que nós estamos vivendo. O que Nossa Senhora falou, o que as Sagradas Escrituras nos mostram através de Paulo, através do Apocalipse, e tentar montar aí, encaixar o quebra-cabeça e tirar as nossas conclusões. Vale a pena. Então fica esse momento de reflexão, essas informações, e que possamos, com a ajuda de Deus e de Nossa Senhora, sempre buscar a verdade em nossas vidas.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus. Até um próximo encontro, se Deus assim permitir. Tchau, pessoal. Até a próxima. Maria vita